pessoa, apesar da notoriedade e do conhecimento que toda a gente tem tua, que não te esquivas muito a te aproximar das pessoas e a... Não me esquivo, nunca me esquivei, mas isolo-me. Sim, Para não ter um contacto diário que é muito, muito desgastante mesmo. Eu costumo dizer que se eu vivesse em Lisboa estava louco já, ou não estava vivo. Isso, claro que agora tem um peso já diferente do que tinha há 30 anos atrás, mas... Não, 30 anos atrás eu era louco. Pois. Deixei de ser, está mais ou menos por aí, não é? Ainda tenho qualquer coisa, mas 30 anos atrás, se eu continuasse assim, não estava vivo. Não, nós cruzámos... Provavelmente. Nós cruzámos em 83. E numa situação dessas de público. Estávamos num restaurante no Algarve, ali em Santa Eulália, nos Dois Irmãos. Tive que ir lá para uma zona lá de trás do restaurante, e quem é que lá estava a almoçar? O Rui Veloso. E mais uma mesa com malta ao lado e tal. Se calhar estávamos a tocar lá pelo sítio. Deviam estar a tocar ali pelo sítio. O pessoal jantou ali na boa, e de repente a mesa que estava ao lado, estava lá um cavalheiro que deve ter ido ao carro buscar uma guitarra, começou ali a cantar uma música que não tinha a ver com o Rui, e de repente olhou assim de lado e disse: vou experimentar. E tocou uma música tua, do hard rock. Tivemos ali mais 1h30 contigo a tocar com a malta, e depois ele tocava e tocavas tu. Portanto, a ideia com que eu fiquei é que nessa altura havia ali uma proximidade e uma partilha de coisas ainda muito presente. Tens ideia dessa altura, da saída dos 2 primeiros álbuns? Não tenho nada de ideia. Partilhava nada. Com as pessoas havia um contacto mais próximo? Não. Era uma chatice. Era? Era uma chatice. Tinhas muitos concertos? Tinha muitos concertos, eu não percebia nada. Davam-me guitarras para tocar, eu testava as guitarras, invariavelmente davam-me guitarras de nylon. Eu nunca gostava de tocar em guitarras de nylon. Eu dizia: eu não gosto de tocar nessas guitarras. Mas isto é uma guitarra e tal. Portugal sempre foi assim, não é? Para o pessoal ver que uma guitarra de nylon, uma guitarra dessa, é uma viola, é para tocar. Eu não, pois eram guitarras que tinham o que eu passei, isso não. Então, não são muito boas recordações. Se um gajo estivesse com os copos, marchava tudo, porque um gajo já estava por todo. Não é? Então, e antes disso, antes da gravação do teu primeiro álbum, tu começaste a interessar pela música em que altura? Muito novo, mas eu fazia tudo em casa. Eu não tocava em bares, não toquei em lado nenhum. É isso? Portanto, eu vim tocar de casa para tocar para público. Eu não andei a tocar em bares, só toquei uma vez num bar. E como é que descobriste, qual foi a evolução em termos de tu trabalhar com o instrumento, com a guitarra neste caso, da influência dos blues, que vem daí, não é? Não sei se os teus pais Não era só dos blues. Eu ouvia blues eu ia aprendendo para fazer solos e aquelas coisas, mas ouvia mais coisas, não é? Só que eu não tirava músicas. Não andava a tirar músicas. Aulas não? Não. Eu descobri cedo que conseguia fazer músicas. Portanto, quando uma pessoa descobre que faz músicas, cria coisas, então isso fica tipo uma espécie de uma cenoura à frente de um gajo. O gajo anda sempre atrás da cenoura. Portanto, queres fazer mais música, aquilo é uma novidade, cá dentro as coisas estão a mexer. Quer dizer, sempre tiveste mais apetência para compor, para criar música, do que propriamente para reproduzir. Eu nunca tirei músicas dos outros. Nunca tirei músicas de outras pessoas. Tirei uma do Neil Young, uma do Tom Waits, ou 2. Quer dizer, no total, se eu tirei 5 ou 6 músicas de outros, foi muito. Depois tocava blues, não é? Tocava blues, que são... Claro, são músicas... nesses concertos... São músicas diferentes. Por essa altura, anos 80, ouvi muitas vezes tocar blues, sim, tocava blues tradicionais, não é? Tocava. Nos concertos tocava até para esticar o repertório, não é? Mas tocava 1 ou 2 blues e aquilo, ficava mais um bocadinho em cima do palco. Em casa havia alguém que já ouvia blues e jazz e por aí fora? Não? Ninguém era... Não, o meu pai tinha um outro disco de jazz, mas não, aquilo foi mesmo da rádio. Foi da rádio e depois... No liceu, havia uns gajos que tinham... O pai deles trazia discos de fora. Havia sempre uns gajos... Quer dizer, a atração da malta que gostava de música, nós acabámos por, depois de como éramos poucos, por nos conhecermos.
E depois havia um gajo que emprestava um disco, o outro emprestava outro. Depois eu já tocava, e a malta interessava-se. E foste encontrando o material como as guitarras nessa altura? Não, não tinha material nenhum. Tinha a guitarra do meu pai. Depois comprei uma guitarra por 2 contos, não é 2 contos, que agora são 10 euros. Comprei uma guitarra lá no meu bairro, um grupo que havia lá. Era uma Hagstrom, eu ainda a tenho. E só depois houve uma tia minha que me trouxe uma Gibson dos Estados Unidos, comprada em segunda mão, custou 60 euros. Na altura, aquilo era 60 euros, custou, ganhou 12 contos. 12 contos. As Gibson custavam à volta em Portugal, aquelas Les Paul que deviam custar 60, 70 contos. 60 contos. 300 euros. E, portanto, aquilo foi barata, a guitarra. Era uma Les Paul Custom. Foi barata e pronto, foi a minha guitarra durante uns anos. Não é? Eu nem sequer tinha amplificador. Eu tocava a guitarra ligado a um gravador que tinha lá, o gajo arranjou lá uma maneira de ligar a guitarra ao gravador que tinha uma coluna, depois ligávamos umas colunas, epá, aquilo era uma coisa mesmo super rudimentar, caseira, não é? Os cabos eram daqueles fininhos, o gajo metia, nem fichas tinha, metia aquela merda assim, os buracos, e aquilo ficava ali meio volta, soltava-se, o gajo tinha que ir lá pôr. Era assim que o gajo funcionava, e a Gibson, epá, tocava lá, então, quer dizer, sempre com uma distorção, não é? Não que era limpa, pois, claro. Aquilo eram colunas muito pequeninas e... Estavas com um grupo de colegas e de amigos que já tinham a ver com a música? Não, era mais pessoal que gostava de música do que propriamente músicos. Músicos, sim. Só tive um gajo que ia para lá, tocava baixo comigo, e o T também depois começou a ir. Também tocava guitarra, mas basicamente aquilo era... Eu e o Mano Zé, que gravou comigo o Fora de Moda, o baixista, e que tocava blues comigo lá. Nós tínhamos os dois, tocávamos os dois blues, uma guitarra em baixo. Não havia mais nada. Quando se proporcionou a gravação, que nessa altura a coisa não tinha nada a ver com o que se passa hoje em dia, quer dizer, em termos da pessoa saltar e poder ter uma oportunidade para gravar um álbum, para mostrar a sua música, nessa altura foi alguém que proporcionou isso. Já tinhas os temas na gaveta? Não. Então queres relembrar? Os temas foram todos feitos para o disco. Menos o Chico Fininho, que era uma coisa que o Té trouxe para lá para casa, que era tudo para a malta gozar. Aquilo era uma letra coisa dele para a e a malta música. Se rir. Quer dizer, um gajo fazia Chico Fininho, a malta ria-se, cara. Depois virou uma coisa mais ou menos séria, mas aquilo inicialmente era um gozo. A música é do T. A música é do T. Aquilo é um blues. É um blues, sim, basicamente é um blues. Aquilo era uma coisa tipo de gozo, que o T chegava e tal, depois a malta começou a tocar, depois aquilo começou-se a compor de outra maneira. E acabou por ficar uma canção, quando aquilo era uma coisa para a malta cantar todos juntos, de gozo, para a malta ria, se chorava a rir e tal. Porque para achar graça àquilo, não é? Queres relembrar como é que foi o trabalho como é que criaste o hard rock? Pá, fui fazendo músicas. O Té ele nunca tinha feito letras em português. Ele fez o Chico Fininho, que era um gozo, que era uma coisa que ele tocava para os amigos, só para o pessoal reinar. Não era uma coisa séria. E depois fazíamos música com letras em inglês, não é? Foi que veio para Lisboa, quando vieram a tal bobinos que a minha mãe trouxe, eram coisas em inglês, não havia. A única coisa em português era o Chico Fininho. Não existia mais nada. Quem é que ouviu essa bobina que a tua mãe trouxe a Lisboa? Quem ouviu o bobino, se não me engano, foi o Nuno Rodrigues. O primeiro gajo a apostar naquilo, o Nuno Rodrigues e o António Pinho eram da Banda do Casaco, não é? O Nuno, sim, o António Pinho. Sim. O Nuno era o compositor da Banda do Casaco, sim, não é? Sim. O Pinho escrevia as letras e o Nuno fazia as músicas. Portanto, foi o Nuno, que eram os dois ARs na Valentim de Carvalho, e foi o Nuno que ouviu e disse: mas não há nada em português. Não, depois eles fizeram força porque gostaram tanto do Chico Fininho, e que aquilo estava com 2 guitarras e voz. Ok. 2 guitarras e voz, não tinha baixo, não tinha... Era só 2 guitarras acústicas. E voz, era um tipo de... Era um blues, chamam shuffle, não é? Aquilo era um shuffle. E então foi que veio, não é? Depois os gajos acharam aquilo muito graça àquela cena do português.
Eu não sei se tinha mais alguma coisa lá em português, mas tenho a ideia que não. E porque eu fazia de vez em quando uma outra música com uma letra que via aquelas coisas que eu via no mundo da canção e tal. E depois eles disseram para o T, fizeram força. Podia o gajo escrever em português. O T muito relutantemente escreveu a camponesa, o Saiu para a Rua, a Furada, o Periquinho do Chão. Marcaram completamente, não é? Sim, depois tem lá 2 temas, que é o Miúda e o Donzela Diesel, que são do António Pinho, porque não havia mais músicas, não havia mais letras. Pois, tem 2 que são do António Pinho. E então eu acabei por fazer 2 temas por cima de letras do Pinho, que saem um bocadinho fora daquela, digamos, da maneira de escrever do T. E pronto, foi assim que se fez o disco, dura 30 e tal minutos, não é? Sim, claro. Dura 35 minutos o disco. Mas essa parceria com o T aguçou-te de alguma maneira a criatividade musical? Já tínhamos. Já tinham antes. Já tínhamos, estávamos. O gajo deu-me não sei quantas letras em inglês, eu fiz músicas para aquilo tudo. Logo, no dia seguinte, tinha pai 4 feitas. Que aquilo era. Eu sempre fiz músicas um bocado de rajada. Eu faço música por intuição. Eu nunca aprendi música, não sei notas. A minha relação com a música é pelo som, não é pelo nome das notas. Eu não sei o nome das notas, não sei os acordes que dou, assim em geral, fora aqueles básicos. Sei o nome, tive que aprender. Mas não me vale de nada em termos musicais, não me vale de nada dizerem que é uma quinta, que é uma terceira e a quarta aumentada. Não percebo nada daquilo. Os gajos, para mim, é como se fosse, sei lá, cirílico, uma coisa qualquer. Não percebo. E, portanto, eu fui sempre assim, foi muito... Eu nunca fiz músicas em mais de 10 minutos. As músicas têm todas, ou saem 5 minutos, sempre saíram muito rápido. Mas essa parceria ajudou de alguma maneira a essa produção? Sim, o gajo dava-me as letras, eu bebia nas letras, eu nas letras já sabia mais ou menos o que é que ia fazer em termos de... Fui aprimorando, não é? Em termos de acordes, sequências de acordes, o género da música que ia ser... Ao ler uma letra, às vezes estás a ler a letra e já estás a imaginar qual é a melodia para aquilo, ainda antes de tocares em nada. Sim, por causa do ritmo e por causa do tipo de assunto que se trata. E o ritmo de escrita também, sim, se calhar. Exato, claro, obviamente. E o ritmo, exato. Como aquilo está dividido e como aquilo eu depois posso dividir aquilo e tal. Nessa altura, que estavam as guitarras que não prestavam e tal, para usares no palco, mas os anos 80 foi uma década... A Gibson era boa. Pois, a Gibson já tinhas. Sim, mas o meu amplificador era um Marshall de transistores. O gajo até tem vergonha de dizer que tinha um Marshall a transistores. Os Marshall tem que ser a válvulas, não é? Pois, claro. Mas o que eu tinha era um Marshall a transistor e fiz montes de concertos que parecia um bacalhauzinho muito fininho e tal. Uma coluna Marshall grande. Mas pronto, fiz o espetáculo. E gravei o disco. Microfone. E depois, ao longo dos anos 80, essa década, não sei se tens essa opinião ou não, mas como espectador e como frequentador de concertos e por aí fora, foi uma altura em que se experimentou muito. Não havia nada, havia pouca coisa. Portugal. Sim. E de repente começou a haver. Experimentou. Aquilo não é experimentar, aquilo é um gajo habituar-se a não ter e de começar a ter. Não havia PAs. Não havia PAs, não é? Em 1980 não havia PAs. As colunas daqui... A década, até os anos 90. Depois começou a aparecer a Grupo e a Furacão, os PAs portugueses, o gajo fartou-se de tocar com essa porcaria, não é? Aquilo era do pior que há. Eles tentavam, não é? Mas era muito fraco. Mas isso é em termos técnicos. Eu estou a falar em termos de malta que apareceu na música nesses anos 80, como criadores. Isso é como é agora, pá. Parece muita gente... que eu costumo dizer, a música é para toda a gente, mas nem toda a gente é para a música, não é? Agora é a mesma coisa, agora é ainda pior. Agora tu levantas uma pedra, sai um cantor, ou uma cantora. Sim, mas em termos de criação, no meio dessa quantidade, saíram algumas coisas. Começaram a aparecer coisas boas, não é? Sim, algumas coisas saíram. E inovadoras e... Em Portugal, sim. Sim. Para o panorama português, mas para fora, pois nem por isso. Mas eu estou a falar nem eu. O que é que havia antes, não é? O que havia antes, chegámos aos anos 80 e de repente
começou a haver qualquer coisa em português. Antes não havia quase nada. Tu antes importavas as coisas, basicamente, porque Era difícil. havia um grupo ou outro que tinham alguma presença e sabiam fazer as coisas, como, sei lá, o Quarteto 1111. Não, 1111. Mas aquilo... Mas os Tantra, o tempo, mais havia nos o anos parque 70, ofício. Sim. Havia umas coisas, não é? Algumas, mas não era muita coisa. Os Mas depois- beatniks, havia pouca coisa. Mas depois, nos anos 80, começou a aparecer a Banda Atlântica, que durou pouco tempo, mas depois a Fizeram Salada Lena de d'Água, Frutas, Lena d'Água, E os Chutos, GNR, Chutos, Apareceu muita coisa aí. muita coisa apareceu. Algumas ainda cá estão. Sim, algumas Que ainda é cá estão. Chutos, GNR, não é? Aqueles Já do- não é o GNR, já não do são Porto, os mesmos. que agora de repente... Jafomega. Jafomega, exatamente, são esses. Mega. E que hoje ainda... O Jafomega. Não, estão meio parados, mas sim, ainda O fazem umas Jafomega é coisas. tipo Trovante. É um grupo que não existe, mas de vez em quando... De vez em quando aparece. Ressuscita. Ele veio aqui ao Sol da Caparica este ano. Quem? O Jafomega. Mas pronto, não se pode Vieram dizer estes que sempre- seja um grupo que existe. tá bem? Sim. Reúnem-se de vez em quando Reúnem-se, para, como para tocar. os Ornatos, ou os Mamorta, ou coisa assim, sei lá. São grupos que deixaram de existir e de vez em quando juntam-se. Pô, epá, Sim, mas pronto. só precisa de cacau. Durante essa época, durante essa década de 80, a produção musical e criativa foi grande. Apareceu muita coisa que apareceu ficou e muita que marcou a altura, não É é? verdade, é verdade. Depois dá-me a ideia que houve ali um interregno, talvez nos anos 90, de menos produção, se calhar a dificuldade era maior em termos de arranjar trabalho e de arranjar concertos e de arranjar por aí fora. Tu se calhar não tens... começaste não da maneira ideal, porque impunham coisas, impunham as guitarras não sei o quê, impunham não sei o que mais, mas depois foste encontrando a maneira de caminhar, não é? Eu fui sempre um gajo muito frustrado cá em Portugal, porque eu tinha, evidentemente, já nos anos 80 já tinha muito conhecimento de muita música, já tinha ouvido muita música, e eu queria chegar de um sítio ao outro. E em Portugal nunca se chegava a sítio nenhum, chegava-se nem a meio do caminho, chegava-se ali e parava-se porque não tinhas amplificadores, não tinhas um Fender Rhodes, por exemplo, uma coisa tão simples como isto, que eu não conseguia nem no Norte da Pimenta, nem no Domingos e os Samurais. Eu queria ter um Fender Rhodes, queria ter um Hammond, e arranjei um Hammondzinho, em vez de ter um Hammond como o que eu tenho aqui agora. Portanto, depois, por isso é que eu tenho isto tudo aqui já. Os clássicos todos eu tenho, desde o Rhodes, ao Wurlitzer, ao Vox Continental, o Farfisa, o Hammond, o Honor Clavinet. Sim, são os sons clássicos. Quer dizer, esses sons preenchem, no fundo, toda a música que eu ouvi, em termos de teclados fora o piano, como é óbvio, preenchem tudo isso. Claro, tem ali um Juno 6, que é um precursor dos sintetizadores Junos e da Roland, que é um sintetizador analógico, não é? Muito engraçado, que também na altura, pronto, então nos anos 80 estas coisas funcionaram muito mas eu nunca fui muito de sintetizadores, embora isto seja muito giro e tal. Mas nós tivemos que gravar coisas com instrumentos como o DX7, que por acaso também está aqui e o Korg M1, que tinham basicamente emulações de pianos elétricos, pianos acústicos, assim, com uma qualidade muito má, muito relativa, não é? Portanto, eu fiz o Mingos e o Alto da Pimenta, então há coisas lá que eu substituía já hoje. Estás a falar no Mingos e Samurais. É outro marco teu, em termos de composição. Claro, então não é. Eu, como ouvinte, acho que é. De composição, eu sei que... O trabalho em si foi uma coisa... Apareceu naquela altura, foi lançado naquela altura, eu lembro de viver ao, era uma ideia que já ao vinha, Campo Pequeno. Aquilo já vinha e achei aquilo fresco. Aquilo era novo, claro. Novo, completamente. Aquilo tem... Mingos e Samurais tem muitas das minhas influências, desde o jazz, a música brasileira, a música latina, o rock, a pop, alguma pop, os blues, aquilo tem tudo lá misturado, não é? É uma grande misturada, o Mingos e Samurais, mas pronto, também a nossa vida é feita de cores todas diferentes e aquilo no fundo eram as minhas cores musicais, que estão ali refletidas. E pronto, num duplo álbum, um gajo pode-se espraiar mais do que num álbum simples, não é? Mas realmente aquilo foi importante, mas também foi importante porque
deu-me para perceber uma coisa, quer dizer, o meu disco foi lançado no dia dos meus anos, em 1990, 30 de julho, e ninguém queria lançar o disco nesse dia, porque, como em Portugal se fazem as coisas, nunca se lançam discos no verão. Os gajos iam todos de férias, não queriam trabalhar, etc. Não é? E não se lançam discos no verão, porque Portugal é um país em que as pessoas contestam poucas coisas. Olha, tem que ser assim. Está bem. O pessoal vai andando, não é? Vai andando um bocadinho ao sabor. E eu fiz questão de obrigar os gajos a lançar o disco no dia 30 de julho. E eu fui, na altura, acusado, não é? De prejudicar o disco. Porque como os discos não se lançavam no verão, que era só para setembro e outubro e tal, para o Natal, aquilo ia vender menos discos, porque era prematuro o lançamento. E era um duplo álbum, que eles também não achavam muita graça, porque o duplo álbum era mais difícil de vender. Nós estávamos precisamente na charneira entre o LP e o CD. E o que aconteceu foi que, quando chegámos ao Natal, eles não conseguiram produzir discos para entrega. Foi o que aconteceu. O disco começou a tocar na rádio e depois chegámos ao Natal, os pessoal que ia comprar 100 e nos distribuidores disse, não, desculpe lá, mas só lhe posso dar 10, que há muitos mais a querer discos. Portanto, quem deixou de vender discos foram eles, mas por culpa deles, não foi por minha culpa. Porque eles não acreditaram que aquilo ia vender como ia vender. Aqueles concertos de apresentação do Domingos e Samurais foi logo no verão? No Campo Pequeno? Foi, não sei se foi no verão, mas eu sei que eu toquei no Campo Pequeno e o disco não tinha saído. Então foi isso, pois eu tenho uma ideia. Eu lembro que toquei no As Estrelas do Céu e tive que tocar 2 vezes. Depois foi uma pré-apresentação, sim. Foi uma espécie de uma pré-apresentação do disco. A primeira vez que nós tocámos Domingos e Samurais, ao vivo mesmo, foi num bar no Porto chamado Splash. Era um bar, tipo, o bar de música, o melhor bar de música de Portugal, de longe. Passava lá tudo, bar de música ao vivo, não é? E nós fizemos um concerto no Splash, sem ninguém saber. O pessoal que entrava no bar ficava lá a beber copos, como eu fui lá muitas vezes ver outros gajos tocar, e também lá toquei muitas vezes. O pessoal entrava lá e via-me, e a minha banda toda, Mário Barreiros, Manaia, tudo, a carne toda no assador. E fizemos o primeiro concerto ali. E o pessoal entrava e ficava, uou! Não pagavam nada. Só os copos. Só borna, os copos pagavam, pois então. E nós também não ganhámos nada. Foi o primeiro concerto que nós demos. E depois já estávamos ensaiados e tal. Não, primeiro já estávamos ensaiados, foi no lançamento do Domingos. Demos um concerto, mas já estava tudo bem. Então o Palma foi lá também tocar, e caralho, tudo. Estava tudo. Mas tocámos bem. Nos Alunos da Polo, aquilo foi nos Alunos da Polo, no palcozinho dos Alunos da Polo. Malta com Manuel Costa Reis, Nani, a malta tocou bem, pá. Que eu tenho gravações disso. Pá, eu tenho muito presente o concerto do Campo Pequeno. Do Campo Pequeno, sim. Uou. Que achei extraordinário. Lembro do David Ferreira a dizer, no final, pá, vai tocar aquela das estrelas outra vez. Vai lá. Isso é. Pois foi. Eu lá fui. E tocaste uma com o Manel Paulo, só ao piano, que eu não me lembro qual era, mas era uma novidade completa e o pessoal aderiu logo à melodia e à música. Provavelmente ou a paixão ou por uma ideia de vida. Sim, acho que sim, foi uma delas, sim. Não me lembro exatamente qual. Era por uma ideia de vida ou coisa assim. É. Uma harmónica deve ter sido por uma ideia de vida. Pois, são canções poderosas, não é? É. A nível de trabalho, desde que começaste até aí, essa altura, Domingos e Samurais, em termos de dificuldade como músico e artista, não sentiste assim, sentiste as dificuldades antes, porque não tinhas material e não tinhas o amplificador, não tinhas as guitarras, mas depois a coisa composto, não é? Mais ou menos. Agora é que está bem composto. Agora está melhor ainda. Só que o tempo também mudou, fiquei muito mais velho. Então. Mas na altura é que eu devia ter tido o que eu tenho aqui, os mates LEDs, essas coisas todas. Claro. Aqueles amplos top e as guitarras top que eu tenho agora, não é? Mas pronto. Também achas que os anos 90, aquela década a seguir, foi uma década pior, de menos criatividade, em termos gerais? O que é que eu acho? Portugal é um país muito pequeno.
culturalmente um país bastante atrasado ainda. Portugal está com... Os portugueses estão convencidos que estão muito adiantados. Convencidos que passaram da escola primária para a universidade, mas esqueceram-se de fazer o liceu. E, portanto, o liceu é fundamental. Preparação, formação, não é? Claro, cultura, conhecimento, etc. Pá. Então, mas nós não tivemos isso. Isso que estás a dizer... E depois, nos anos 90, naturalmente há uma depuração, tem que haver uma depuração. Claro. Porque aquilo era tanta gente. Era o rock português, levantavas uma pedra, saía meia dúzia de roqueiros, não é? Portanto, tudo gravava. Muita coisa. Depois houve uma espécie de uma depuração. E depois, nos anos 90, pronto, o pessoal começou talvez a dar conta de que não somos assim tão bons. Precisamos de... há muita incompetência, muita falta de... Eu não diria incompetência, falta de competência. Incompetência é talvez uma palavra... Mas o português também não gosta muito de trabalhar. Trabalhar dá trabalho. E, portanto, o português gosta muito, é um bocadinho malandro, gosta daquela de fazer pouco e ganhar um dinheiro. Quanto mais ganhar, melhor, e quanto menos fazer, melhor. Portanto, apesar de termos áreas agora em que o pessoal realmente se esforça, mas temos áreas, por exemplo, tecnologias e coisas assim, pessoal vai para a frente. No jazz também temos músicos absolutamente extraordinários. Mas isso são pessoas que realmente se dedicam de alma e coração àquilo que fazem e isso só é conseguido com muito trabalho. A maioria do Tuga não é assim. Muita dedicação. A maioria do Tuga chega ao estúdio, toca um bocadinho, agora fazem um loop, não é preciso tocar a música toda. És da mesma opinião, ou qual é a tua opinião? Porque aparentemente nos últimos anos apareceram mais coisas feitas em português, aparentemente com uma qualidade já diferente, com mais trabalho, e mais, isso levou, isto é uma opinião pessoal, levou a criar um número maior de ouvintes, e pessoas que vão ver concertos, a gostar de ver e ouvir músicos e criadores de música em português. És dessa opinião? Como é que achas que está o panorama? É que tu, entretanto, neste percurso, ultimamente até ajudaste. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo casos, muito simples. Os grandes festivais do país, raramente um português é headliner. Portanto, para... É verdade, só o Sol da Caparica é tudo português. Mas o Sol da Caparica é fixe, que é só tugas. Pois, é só e aquilo tugas. e o pessoal gosta. Isso aí é um exemplo de que realmente as pessoas gostam de ver. É por aí que eu estou a perguntar. Mas os festivais, não. Os portugueses estão sempre secundarizados, seja o Rock in Rio, seja todos esses festivais. É raro, e o Marés Vivas também. Marés Vivas também tem portugueses, como eu e Chutes e mais malta a ser headliners, mas é difícil. A rádio portuguesa continua como era há anos, sem mudar um bocadinho. A Antena 3 quase não passa música portuguesa, a não ser hip-hop e eventualmente reggae, não é? E pronto, e o resto é tudo música inglesa. Vais ligar a Antena 3 e imediatamente parece uma música inglesa. Portanto, isto é rádio pública. Portanto, quer dizer que lá está esta coisa do português achar que vem de fora é que é melhor. Continua, não mudou a mentalidade. Mas eu acho que há o músico já tem um bocadinho mais de consideração da parte das pessoas. Mas o músico continua a ser aquele gajo que devia levar a bola vermelha para o palco, porque o músico continua a ser o palhacinho. É um gajo que está, eu próprio vivo disso, não é? O gajo vai a um casamento, vai a um sítio qualquer, lá está, o palhaço de serviço. Cantei uma cançãozinha, ou duas, não é? Você não quer vir ali, não precisa trazer a banda, chega ali, faz ali 2 canções que eu gostava muito, temos aqui um dinheirinho para si. É um bocado, como é que se diz? É cheap em inglês. É tipo, o gajo anda aqui há tantos anos e tantos anos depois continua a ser um bocadinho aquela coisa cheap de, olha lá, não quer cantarem uma cançãozinha para a gente? Mas isso é porque acho que também os músicos, pela maioria das pessoas, não são levados a sério. Quer dizer, a música é uma profissão como outra qualquer. Há pessoas que acham que música ele toca ali umas coisas e tal, que não dá trabalho nenhum. Mas isso é falta de... Isto é endémico, é uma cena cultural. Exato, embora a música seja muito importante para toda a gente, não é? As pessoas não dão importância à música, porque aquilo é uma espécie de uma coisa que paira, aparece e desaparece, e as pessoas acham que chegar ali, carrega no botão e aquilo aparece tudo feito. Tudo feito, exatamente. Mas até em situações profissionais,
que um gajo repara, mesmo com pessoas que nos estão a pedir ou a contratar para fazer uma coisa, um jingle, qualquer coisa, não é? As pessoas estão à espera que aquilo pareça que já está feito. Sei lá, então, mas você acha que isto não dá trabalho? Que isto é assim... Mas eu estou agora com a eletrónica, que o pessoal acha que aquilo é tudo feito dentro do computador e o caralho. Está já feito. Muita coisa é, não? Mas nesse aspecto tens fenómenos, por exemplo, como estou-me a lembrar do Miguel Araújo e do Zambujo, que fizeram não sei quantos coliseus. Sim. Com muito público. Sim, cheios. Consegues explicar isso? Eu não consigo, mas eu perguntei ao meu filho se ele me conseguia explicar o que é que era isso. Como é que isso era possível. E o meu filho disse, pai, é moda. Tinha 22 anos. E ficaste com essa? E eu fiquei com essa, pois claro. Então, se o meu filho está mais dentro do que eu. É um bocadinho como os festivais hoje em dia, não é? Eu sei, o meu filho não é muito mais dirigido, mas, sei lá, as minhas filhas são capazes de ir a um festival e não sabem qual é o cartaz. Pois. E muita gente vai a um festival para tirar selfies. Eles querem lá saber quem é que está a tocar. Às vezes há 2 palcos a tocar ao mesmo tempo. Quer dizer, uma pessoa antigamente, ainda hoje existe, mas cá em Portugal existe pouco. Lá fora, em Espanha, em França, em todo lado, há concertos. O gajo vai ver uma pessoa, vai ver um concerto de uma pessoa. Pode ter uma primeira parte, mas vais ver seja quem for, o Elton John ou qualquer, seja, não interessa quem é. Wilco. 2 coisas diferentes. Mas vais lá ao concerto, ao Hammersmith Odeon, ou ao Royal Albert Hall, ou em Paris, em Barcelona, em Madrid, em França. Mas mesmo que seja só um concerto para ver artista... Aqui é raro. Mas mesmo que seja um concerto para ver só um artista, se forem em termos de festival, o que eu observo quando estou nos espectadores é que a malta aproveita muito para filmar, para tirar selfies e para conversar. E para conversar, e não está a dar muito... Pronto. Sim. Ok, aquilo é porreiro, é fixe. Quer dizer, mas por outro lado, tu vais ver, e o Ed Sheeran enche o estádio, ou 2 estádios, que também é uma coisa... What? Pois é. O gajo até é porreirinho, não é? Mas, quer dizer, coitado do Ed Sheeran ao pé de um Stevie Wonder, ou de um gajo desse, ou Bruce Springsteen, ou de um David Gilmour, quer dizer, o Ed Sheeran é engraçado, aquela vozinha, fez aquilo com os pedais, ainda por cima ganha milhões, que nem paga a músicos, nem nada. Pois aquilo é tudo... Coisa que aquela vozinha do gajo e tal, é porreiro, faz umas musiquinhas, porreiro, mas o que é que justifica aquela histeria de irem ao Ed Sheeran e tal? Pá, não percebo, não entendo. Não entendes? Quer dizer, eu entendo porque não é? A cena das redes sociais é que nós conhecemos milhares de pessoas e temos milhares de likes e depois, ao fim do dia, largamos aquilo e estamos completamente sozinhos. É isso. É aquela sensação de pertencer a um grupo, mesmo que não tenhamos nada, nenhum contacto realmente com esse grupo. Eu reparei que tu aderiste de alguma maneira aí às redes sociais, mas não és muito dedicado. Não aderi muito, só tenho o Instagram. Uma coisa de vez em quando, é isso mesmo. O Instagram e normalmente são coisas... mais pontuais, o concerto que vai haver e tal. Não, nem isso. Eu não ponho nada, não ponho isso. O Instagram é um bocado, funciona para mim, é um bocado um estudo antropológico para perceber. Por exemplo, eu ponho uma fotografia de minha quando bebê, não é? Por exemplo, uma fotografia minha, e eu vejo que a maioria de quem reage são mulheres. Essas coisas que eu gosto de ver, não é? Se eu ponho uma coisa mais, como pus há pouco tempo uma fotografia do Ayrton Senna, sim, eu vi. São muito mais homens a reagir. Sim. Se eu ponho uma coisa, como pus, por exemplo, a capa do concerto da Aretha Franklin, que saiu agora, que é maravilhoso, ninguém liga. Isto é um estudo antropológico, eu gosto de ver aquilo, mas realmente acho uma coisa muito estranha uma pessoa chegar ao Instagram e vender-se. Que há muita gente que faz isso, passa a vida a pôr também, por outro lado, é um meio promocional, não é? Sim, não, eu digo em termos de artista. Passa a vida a pôr familiar, os filhos. Sim, não. Os filhos, exibir os filhos todos os dias, põe filhos, percebes? São coisas eu estou a falar pessoais, no âmbito... misturam os filhos com bugigangas que estão a vender e com cremes. É uma coisa muito... É muito estranho. Por isso a música, e a música como está também, eu diria que a pop music, onde o hip hop está agora englobado,
é uma coisa que tem a ver com levas. Vamos todos para ali. DJs. Há alguma explicação para aquilo? Um gajo ganhar 250 mil euros para meter uma pen e para fazer assim? Ninguém, não tinha ter explicação para uma coisa dessas. Um gajo que nem sequer sabe música, não é? A maioria deles. Não é? E as pessoas estão todas a fazer a mesma coisa. Mas tu estás a dizer... Não estão a ouvir música, elas estão a reagir a um estímulo. Sim, exatamente. Não estão a ouvir música, estão todas a reagir da mesma maneira. A tua opinião atual é essa, a tua observação atual é essa, mas não deixas de apoiar determinados artistas. Sim, está bem, claro, como a Amaro, não é? Por exemplo, a Mariana Seca, é excepcional, não é? Fora, mas já apoio desde que ela veio aqui a primeira vez com a irmã cantar e não sei o quê. E claro, e a Mariana agora toca com o Jacob Collier, que é um dos maiores artistas do mundo. E não só toca com ele, como é o braço direito e esquerdo dele. Portanto, ele depende da Mariana. E que é Amaro, não é? E ela ainda tem uma carreira muito pela frente. Mas eu fui a primeira pessoa a dizer à Mariana: estás nos Estados Unidos, os americanos estão a gostar das tuas coisas, não venhas para Portugal, porque em Portugal vais morrer. Não. Sim, um artista com a capacidade de Amaro vinha para Portugal para morrer. Porque em Portugal há muita mediocridade. E os medíocres protegem-se todos uns aos outros. Elogiam-se mutuamente. Dão prémios uns aos outros. Dizem que o outro é o máximo, que o outro é o máximo. E ela vinha cair este oceano de mediocridade. E nos Estados Unidos a música está muito mais acima. Uma coisa eu estava a dizer que dos meus discos, a minha frustração é o som dos meus discos. Eu queria o som americano. Os mais antigos. O som deles sabem onde é que vão pôr a voz. Eles sabem como é que é o bottom end, o baixo, a secção rítmica. Eles sabem pôr aquilo. Qual é a tua gravação que tu gostas mais? O disco que eu gosto mais em termos de gravação. em termos de som é o Lado Lunar. O Lado Lunar. Yeah. É o disco que eu ouço, em que eu ouço com mais prazer, sem ter esta contínua relação com o fracasso, com a frustração dos outros discos. Mesmo o Mingos, o Alto da Pimenta é uma grande frustração para mim. Ainda agora estava precisamente a falar com o John da possibilidade de ter um mixer, um bom daqueles americanos, a remisturar o Alto da Pimenta, que eu acho que valia a pena, para comemorar faz daqui a 1 ano ou 2, 30 anos. E acho que valia a pena, porque acho que o disco substituir umas pianolas daquelas sintetizadas por uma coisa a sério. O Manaia tocou aquelas coisas, ele lembra-se de tudo, ele toca-me aquilo por cima e tiramos aquela porcaria. Esqueça que aquilo só tem 24 pistas, 23. Tem uma pista de sincronismo, depois são 23 pistas. Às vezes com 2 instrumentos diferentes na mesma pista. Agora que nós temos... Os gajos parecem gajos com 100 pistas para mixar, não é? Pois, exato. Mais de 100 pistas para para mixar. Para o ano vai ser um ano de marco, porque vai fazer anos do hard rock, vai fazer anos do Domingos e Samurais, vai 30 anos do Domingos e Samurais e depois o Alta Pimenta. Eu não sei, as efemérides, aquela coisa. Isso é um bocado... O vale é um gajo dizer, olha, ainda cá estou, não é? Pois, 40 anos depois o gajo nem sabia... E a propósito disso, não tens feito composições novas? Tenho. Tens? Tenho feito, tenho mas não muita tens coisa. Gravado nada? Não tenho gravado nada, porque eu sempre me habituei nos processos de gravação a controlar bastante as coisas. Eu estava... Bem, mas isso lá fora, os bons, funcionam todos como eu gostava de funcionar. Que é ter uma mesa, teres cada pista individual e depois poderes controlar tu próprio as coisas. Fazer, desligar, abrir, fechar pistas, volumes... Chegar lá, pôr efeitos, tirar efeitos, fazer EQs, etc. Pista a pista, inclusive fazer aquelas coisas que se faz, 2 pistas, 3 pistas ao mesmo tempo, subir, descer, etc. E com o computador isto não é possível, porque eu tenho que estar a depender de um gajo e de lhe dizer, é que me andas ao lado no carro e o gajo não sabe guiar, ou não sabe para onde eu quero ir, e eu tenho que estar a dizer, vai para a esquerda, agora vai para a direita. Não é coisa mais irritante do que isso, não é? Portanto, eu agora aqui no meu estúdio vou finalmente voltar ao original, em que eu vou controlar as coisas e eu só posso gravar controlando as coisas dessa maneira. Ou então vou para fora de Portugal, para outro sítio qualquer. Mas para que é que eu vou para fora de Portugal? Se eu tenho aqui isto tudo, se eu precisar de um músico, mesmo que seja um estrangeiro, manda-se vir.
Isto aqui já não era como antigamente, que era tudo muita cara, já não é. Nesse processo, tens saudades ou faz-te falta o T? Claro, o T faz, claro que faz falta. Nós tínhamos um processo de quer dizer, picar um ao outro, não é? Ele dava-me ideias e tal, e mesmo quando eu esmorecia, às vezes faltava uma ideia, ele vinha com uma ideia qualquer, porque ele era um tipo com ideias. Pois, claro, as letras, quer dizer, não há nada parecido com as letras do T. Pois não. Não há cá ninguém que escreva como ele. Bah. Há umas aproximações, mas não é sorte grande. Sorte grande é sorte grande. A aproximação dá muito menos. E não vais fazer nada com ele? Não vou fazer nada, porque eu nem sei sequer se ele está a fazer alguma coisa. Eu não sei. Eu acho que ele não está a escrever nada. Ele queria fazer peças de teatro, não sei o quê. Mas eu também não sei se ele tem jeito para isso, não é? Um gajo tem que... E agora, se eu pusesse agora a fazer prédios, também provavelmente não iam querer que eu fizesse um prédio. não, é melhor continuar nas composições. Ora bem, não é? E se pudesse a tocar tuba, também ninguém me queria ouvir tocar tuba. Olha, e ao dizia fim... em francês, dizia chacun son métier. É? Exatamente. E ao fim deste ano todo, outra curiosidade que eu tenho. Tiveste algum cuidado especial ao longo destes anos para teres uma boa manutenção do teu instrumento principal? Nem por isso. Não. Estás em forma? Continuas em forma? Estou porreiro porque deixei de fumar, não é? E portanto deixar de fumar há uns anos, a voz que mantém-se porreira. Mas o melhor para a voz mesmo, para conservar a voz, é cantar bastante. Para e treinar. Eu canto cada vez menos. Eu antigamente, quando era puto, não é? Aqueles anos todos primeiros, eu chegava àqueles agudos e tudo, porque eu cantava muito, cantava tipo todos os dias. É como um gajo de tocar piano todos os dias e não tocar, é diferente, não é? E portanto, para se tocar bem piano, o gajo tem que praticar todos os dias. Claro, não há volta a dar. E guitarra, essas coisas, não é que a gente esqueça, não se esquece, mas não saia tão bem. Mas pronto, eu tenho tido concertos muito bons, em que tenho tido a voz fantástica, mas isso muito graças ao facto de ter deixado de fumar. De não fumar. Embora portanto, eu tenha... Não aconselhas a nenhum cantor fumar. É mau, é muito mau. Mas, pois, mas não é só isso. Eu também sempre tive problemas daqui desta zona, e de rinite, essas coisas todas, alérgica e portanto, também sofri com isso. Mas pronto, o tabaco é mau. Nós fizemos aqui um desafio à malta que vai ao site da Plugged e vai às redes sociais onde nós estamos e colocamos os vídeos para se te queriam fazer alguma pergunta e há aqui 4 perguntas que o pessoal fez. Uma acho que já respondeste mais ou menos, mas a primeira pergunta que lá está é: a música em Portugal é? É difícil. É difícil. É difícil. Achas que a malta que está agora a começar, músicos, eu nem estou a falar de autores, de criadores, estou a falar de músicos, não têm a vida muito fácil, para não? O que eu posso dizer é se que já tiverem disse qualidade, atrás, não é? A música é para toda a gente, nem todos são para a música. E hoje em dia, acho que toda a gente acha que é para a música. Pois. É muito por culpa destes programas de entertainment chamados The Voice, Ídolos, isso tudo, que são programas perfeitamente... não têm nada a ver com música, não é? É um entertainment de televisão e que pouco tem a ver com música. Eu já piquei algumas vezes essas coisas e eu acho aquilo de uma pobreza e de uma tristeza enorme, porque há pessoas as famílias todas e tudo, que se convencem que vão ser e que vão conseguir ser, sem perceberem nada do que é a música, o que é que implica uma carreira, tudo que está envolvido. É só a glória fácil e a fama fácil, que no fundo estamos a viver numa época em que ser famoso... É tudo muito instantâneo, não é? É a procura das coisas instantâneas. O Zé Castelo Branco é cantor, a Maria Leal é cantora, o Zé Cabra é cantor. Portanto, tu vês nas notícias e diz a cantora Maria Leal, o cantor José Castelo Branco. Está tudo dito, não é? Outra pergunta com piada que temos é: qual é a guitarra das tuas guitarras que tem mais história?
Provavelmente a guitarra do meu pai, não é? Aquela que eu ainda tenho, Que ainda está mantens, ótima. não é? Sim, uma guitarra acústica feita em Portugal, é da fininha, não é uma guitarra um bocado atípica, daquelas feitas em Portugal. Terá uns 60 anos, talvez, não é? Ou 50 e tal, 60. Eu nem sei, eu não sei se foi, acho que foi feita no Porto ou coisa assim. Com que idade é que Bom, começaste a tocar nela? ali pelos 15 anos, a guitarra já lá estava em casa, há não sei quanto tempo, portanto eu via sempre a guitarra lá, viola, não é? E portanto... Gostas do som dela? Muito bom. Está muito bom e está mais velha. Não está como era, agora está... Porque antigamente era uma guitarra feita cá e tinha defeitos no braço, os trastes não eram bons, aquilo não afinava muito bem e tal. E agora mandei arranjar várias vezes, não é? E ela esteve Cada toda vez gasta, agora melhor. toda bonita. E agora está toda a afinar, com os afinadores bons e não sei o quê. E agora toca muito bem. Muito bem. Fina, fantástica. Há aqui uma pergunta, isto é de alguém que sabe da coisa e que pergunta o que é que aconteceu à fita de gravação do hard rock. Yeah. Nós temos só o master. Portanto, o master é o quarto polegada, não é? Que a fita fininha, a fita de 2 polegadas, o original onde estava gravado o disco, foi desgravada. Desgravada? Foi desgravada. Porque na altura, em 1980, aquilo foi gravado num estúdio chamado Rádio Produções Europa, que era ali no Alto São João. Depois veio a ser comprado pela Valentim de Carvalho MI e se chamou Angel Studio. Havia o Angel 1, que era Alto São João, havia o Angel 2, que era ali na Sentieira, ao pé na zona do Parque das Nações. E cada fitas eram caras. Cada fita custava tipo 12 contos. Ou 10 contos ou 12 contos, na altura. Na altura, sim. É 60 euros, não é? Agora 60 euros parece nada, mas Pois. agora custam 250 ou 300 euros cada fita. E cada fita dá para 15 minutos. Portanto, um álbum eram 2 fitas e meia, 3 fitas, não é? Conforme a velocidade. Havia 16 e havia 33, não é? Por aí. E eles gravaram a fita e a fita era... Os donos da fita eram o estúdio. E então Era dono da fita. aproveitaram a fita para outra Para gravar outras coisas. Então. Portanto, tiveram que desgravar. Eles quiseram vender a fita à Valentim de Carvalho na altura. E andaram meses, esperaram uns meses, que eles decidissem a comprar as bobinas, as fitas, que eram 2 ou 3. Não é? Assim, 2 ou 3. E a Valentim de Carvalho não quis comprar as fitas. E eles desgravaram. Então e o registro original da gravação do álbum? Não existe. É só... não existe mesmo? Não existe. Só cópias como aquela fita Sim, mais como do se fosse Revox, disco. ou assim? Fosse um disco. Sim, sim. Temos o master que foi para fazer o vinil. Sim. Pronto, é isso. Que é o que foi no vinil. Se quisesses ter o baixo, a bateria, a voz isolada... Nada. Pronto. Nada. Nada, só gravando outra vez. Não sabia. E os outros também. Eu acho que eles agora já sabem onde é que têm as fitas. Mas aquilo andava tudo, umas fitas para um lado. No Fora de Moda, eu fiz uma remistura de Fora de Moda e uma música tinha desaparecido, foi desgravada. Portanto, era prática comum na altura. Não ligava. Então, o acondicionamento das coisas também era... Portugal. Portugal, é isso. Outra pergunta. Lá fora, por acaso, houve aqui nos Estados Unidos, na Capital, aquilo ardeu. Ardeu uma parte brutal Do espólio, sim. Do espólio da Capital, das fitas, porque também estavam... Não havia coisas antifogo, não estavam devidamente protegidas. Exatamente. As gravações do Sinatra, coisas sei lá. Da história. O Nat King Cole, coisas históricas, foi tudo com caraças. Pois é. Também não é só cá. Vá. Pronto. Qual é o teu álbum favorito de sempre? Meu mesmo. Não, bem, a pergunta é feita assim. Eu acho que é o álbum o álbum de sempre, da vida. Pode ser teu ou não. Ok. Não sei, um só, mas há assim, tipo 2 que eu... 3. 2 são dos Pink Floyd e um é do Stevie Wonder, pronto.
assim, tipo daqueles que eu ouvi outro, muita coisa, muito. Mas o Dark Side, Wish You Were Here e o Songs in the Key of Life, para mim, continuo. Agora tenho o Wish You Were Here e o Dark Side em 5.1, que é uma coisa espetacular. Olha o Caramujo. Esse primeiro concerto que foi Mingos e Samurais. O Mendes, a malta chama-lhe o Mendes. Eu gostava de perguntar ao Riveloso quanto tempo é que ele demora a fazer uma música, como por exemplo o Porto Sentido, o Porto Covo, o Cavaleiro Andante. Se ele demora dias a fazer, que é como por exemplo no meu caso, que faço e refaço e faço 1000 versões e mudo partes e não sei o que mais, ou se é uma coisa que ele faz com rapidez. Era essa a pergunta. Um grande abraço para ele e para todos vocês. Mendes. Está feita a pergunta. Pois, eu já disse isso lá atrás. Sim. Que eu sou muito intuitivo e, portanto, faço músicas muito rapidamente. Nem nunca tive paciência para andar a trabalhar uma música. Ou sai, ou não sai. Eu ponho de lado e posso tentar outro dia qualquer, outra hora qualquer, não sei, mas não tento. Eu, por exemplo, o Baile da Paróquia foi um tema que saiu no Mingos e Samurais, e em 1980 já existia a letra do Baile da Paróquia e eu nunca consegui fazer a música do Baile da Paróquia. Houve uma coisa tipo rock and roll, mas que pus sempre aquilo de lado, até ao dia em que de repente fiz um Baile da Paróquia e tive meia hora a rir depois de fazer aquilo. Pois foi. Não, mas isso está integrado porque o Mingos e Samurai é uma história, não é? Sim, mas eu fui fazendo as canções independentemente. Efetivamente o Mingos é um conjunto de histórias, não é uma história só. Tem um pano de fundo, mas aquilo tem um pano de fundo, são histórias, é como se fossem episódios da nossa vida diferentes, não é? Nós temos isso, não é? Vamos ao ginásio, vamos ao cinema, vamos jantar fora, vamos passar um fim de semana, pronto, é um bocadinho aquilo, são coisas da vida das pessoas, não é? Por isso as canções são tão diferentes, não é? Tens a Tuna Recreativa, tens sei lá, No Dia em que o Mano Rock Morreu, ou Não Há Estrelas no Céu, são 3 canções completamente diferentes. Ou vais buscar os blues com a Morena de Azul, da Morena de Azul, por exemplo. Sim, são coisas diferentes. Morena de Azul, por exemplo, é uma canção que só tem 2 tons, não é? É Dó menor e Fá, não é? Pois, Dó menor, Fá. Eu agora toco em Si menor, Mi. Mas só tem 2 tons. Mesmo assim deu para fazer uma canção. 2 tons. Temos a eleição dos álbuns da vida parecido, porque o Pink Floyd também é um marco para mim. É. Mas eu ouvi muito o Medal. O Eagles. O Medal, sim, o primeiro, ainda com o Syd Barrett, não é? Não tem Syd Barrett, não. Eu ouvi também o Maguma e tal. Mas eu gosto mais quando entrou o Gilmour. Sim. Eu não sou maníaco do Syd Barrett. Não, eu também não. Pessoal, os críticos é que adoram esses gajos desgraçadinhos que depois drogam-se muito e matam, morrem sim. E tal. Isso é para os críticos. Sim, são os gajos que nunca souberam que é tocar um instrumento. Esses gajos isso é bom. Syd Barrett. Ok. Só que o David Gilmour é tipo um dos melhores guitarristas de sempre. Sim. E com as canções que ele fez, não é? Ficamos à espera do teu último trabalho. Sim, não sei, eu vou gravar coisas separadamente, fazer coisas que nunca fiz. Foi um prazer Legalmente. conversar contigo.